Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, estamos aqui para mais uma semana do nosso momento devocional. E a palavra de hoje do nosso devocional é desânimo na jornada. Quem nunca desanimou na jornada? Quem nunca pensou em desistir na jornada caminhando com o Senhor? Obviamente não deveria, né? Mas somos falhos, somos seres humanos e vai ter momentos na nossa vida que nós vamos desanimar. Nós vamos pensar se realmente esse caminho vale a pena. Mas eu quero te dizer algo: esse caminho vale a pena e sempre valerá a pena. A palavra se encontra em Salmos 42, versículo 11, que diz assim: Por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas possam ser aí abençoadas e voltar a ter ânimo a caminhar com o Senhor em nome de Jesus, a sonhar os planos do Senhor. E começa assim: o desânimo é bastante comum em nossa vida, mas não deveria ser. Ele vem da dúvida que nós mesmos criamos em nossa mente, também da nossa falta de confiança e fé no Senhor. Tudo que precisamos para nos manter firmes e não desanimarmos está na palavra de Deus. Há histórias de perseveranças, profecias que se cumpriram, inúmeros milagres realizados por Jesus. Mesmo assim, duvidamos que a história terminará bem para nós. Muitas vezes, esquecemos-nos até mesmo do que Deus já fez em nossa própria vida. Contudo, em vez de dar lugar às inseguranças e à dúvida de que o Senhor nos ajudará, precisamos nos manter firmes na confiança de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Lembro que vivia como se estivesse em uma montanha-russa de emoções. Um dia estava com fé lá em cima, confiante confiante em tudo que Deus realizaria. Mas no outro, eu achava que Ele nem sequer me enxergava, que minhas orações eram em vão e suas palavras não se cumpririam. Eu vivia sendo totalmente guiada pelas minhas emoções, permitia que elas me dominassem. O Senhor, porém, em sua bondade, me olhava e dizia: Eu continuo aqui. A minha palavra não mudou. É exatamente isso que precisamos entender. Deus não muda, Ele é fiel à sua palavra. Pode-se passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece e ela não muda. Quem muda somos eu e você. Quem muda é o ser humano. Quem muda são as escolhas que as pessoas fazem, muda. O tempo muda. Hoje tá frio, daqui a pouco tá calor, daqui a pouco tá ventando, daqui a pouco tá chovendo. Até o tempo muda, mas Jesus não muda. Ele é único, ele é imutável. A palavra dele é uma só. A única coisa que está acima de Deus é a sua própria palavra. E até pela sua própria palavra, o Senhor ele se submete. Tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Em Números vai dizer que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele prometido e não cumpriria? Tenha porventura ele falaria e ele não cumpriria? Nós falamos e não cumprimos, coisa que já está totalmente errado. Então, quando você está alegre, não prometa nada. E quando você está triste, também não fale nada. Não fale nada. Silencie. Porque nessas duas ocasiões é um ápice. É um ápice do qual você tá muito feliz. Tá muito, muito feliz e você promete até coisas que você não vai cumprir. E quando você tá triste, você fala muitas coisas do qual você não queria falar e depois você se arrepende. E um papel rasgado não dá pra voltar à forma dele de como era. Dá pra você religar, dá pra você colar, dá pra você passar em um durex. Mas ele não vai voltar à forma do qual ele era. Então, antes, na sua alegria e no seu momento de tristeza, não fale, não prometa nada daquilo que você não será capaz de cumprir. Mas Deus não. Deus, aquilo que Ele fala, Ele verdadeiramente, Ele cumpre. Então vamos lá.
Precisamos estar firmes nele. A nossa esperança deve estar no Senhor, em mais nada. Não importa se todo mundo já recebeu uma bênção e você ainda não. Não importa se está desempregada ou desempregado, ou se alguém a feriu ou te feriu. Mantenha os olhos nele, não olhe para os lados, e sim para frente e ao alto. Enquanto você mantém o foco em Jesus, ele cuida do seu destino. Ele cuida do seu futuro. Sabe por quê? Antes do Senhor até mesmo ele te chamar, ele já cuidou do seu futuro. Você está pensando no seu futuro, como vai ser o seu amanhã, como é que será, agora nada tá dando certo. Sabe por quê? Você só está enxergando o avião parado. Já fui no aeroporto? Hoje em dia eu posso dizer isso com muita propriedade. Tem um embarque e você está esperando, né? O seu embarque está esperando você ir para o avião. E quando eu fui fazer a minha segunda viagem missionária, que eu fui andar de avião, então tem lá o embarque, você tem que aguardar, daí te chamam e você vai pra fila e você fica lá esperando, você entra no avião e na minha concepção, você entra no avião, fechou as portas, já vai começar a andar e já vai começar a decolar, já vai começar a voar. Ai, Laís, você tá emocionada? Sim, eu estava emocionada, óbvio, eu nunca andei, foi a promessa do Senhor que se cumpriu, mas vamos lá. A sensação que nós temos é que nós vamos entrar, o Senhor ele faz uma promessa e amanhã essa promessa vai se cumprir. Vamos parar para pensar em José. Os feixes, ele vai ter um sonho, os feixes se dobram a ele, o sol se rende a ele, tudo estava se rendendo a ele. Mas quem iria imaginar que seria a sua própria família? Olha que loucura esse sonho. 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Quem diria que você tem tempos de fartura e tempos de escassez? O Senhor fez uma promessa para José, só que para os feixes se curvarem a ele, o sol se dobrarem a ele, até essa promessa se cumprir, que realmente a sua família se dobraria, se curvaria a ele, José precisou passar pelo calabouço. José lançaram ele no buraco, a sua própria família, seus irmãos, aqueles o qual iriam se render a ele, iriam se prostrar diante dele. Ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, a esposa de Potifar vai dar em cima de José, vai mentir, vai dizer que ela deu em cima dele, sendo que ele não deu em cima dela. Ele vai ser preso. Agora eu te pergunto, cadê a promessa? Cadê aquilo que o Senhor prometeu a ele? Sabe por quê? Eu sei que muitas pessoas dizem isso, é uma verdade, né? A promessa, ela passa pelo teste do tempo. E muitas coisas o Senhor, ele não vai permitir você viver. Mas tem muitas coisas que Deus vai permitir. É permissão, não é vontade. Deus vai permitir você passar para você ser experimentado, para você ser provado, para você colocar os seus olhos somente no Senhor. Ele vai permitir por causa do propósito e por causa da promessa. Quem diria que eu seria expulsa de uma igreja por pregar a palavra? Na minha cabeça, jamais imaginou eu ser expulsa de um ministério por pregar a palavra. Eu sei, nós vemos a palavra, que muitos foram expulsos, até o próprio Jesus foi expulso da sinagoga. Paulo foi expulso da sinagoga, porque as pessoas não aceitavam aquilo que ele carregava, o que ele carregava era a verdade. Só que a gente lê e acha que nada dessas coisas vai acontecer com a gente. Quem quer realmente viver piamente a palavra de Deus, vai viver, vai sofrer perseguições. E na minha cabeça, imagina, eu vou passar por um negócio desse? Imagina, passei, estou aqui, graças a Deus eu tô bem, continuo olhando firmemente para o Senhor. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que já fez um ano, né? Fez um ano, dia 12 de outubro agora, fez um ano do qual eu fui expulsa aí desse ministério. E o que mais me chama a atenção é que toda essa minha trajetória, eu realmente fui curada pelo Senhor. O Senhor me libertou de tudo que eu ouvi, né? Que foram muitas coisas que eu ouvi. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que, hora após outra, o Senhor, ele sempre tá levantando alguém para dizer assim, olha, e realmente eu não lembro mais. Ah, por que você lembrou agora? Porque o Senhor me fez lembrar, até mesmo por causa do tema do devocional. E o Senhor tem falado para mim, eu não esqueci o que fizeram com você. Tocaram na minha menina, tocaram na menina dos meus olhos, não sabem com quem mexeram. E eu não lembro, porque eu fui realmente curada. O Senhor, ele me curou. Verdadeiramente, o Senhor, ele me curou. E, obviamente, que quando, no começo, no mês, eu fiquei muito desanimada.
muito desanimada. Eu achava que eu nunca iria conseguir me reerguer, me levantar. Era isso que eu pensava. Eu falava, meu Deus, se isso aconteceu no ministério, numa igreja, como que eu me levanto? Qual foi o meu crime? Qual foi o meu crime? Se eu preguei aquilo que o Senhor me mandou eu pregar, eu vou continuar, obviamente, pregando aquilo que Ele quer. Então, assim, ó, eu não sei mais o que pode acontecer comigo, sabe? Mas eu vou continuar pregando aquilo que o Senhor quer. Obviamente que o cansaço vai bater a porta, o desânimo vai bater e ele vai querer entrar, ele vai querer fazer acampamento, não na sua casa, mas na sua alma, chamada aí casa, o seu coração. Ele vai querer reinar, o desânimo vai querer reinar. E muitas das vezes nós vamos olhar para o cenário, o nosso cenário do qual nós vivemos, e vamos falar, realmente, Deus não vai fazer nada. Sabe uma das passagens mais bonitas que eu acho que é Ana, Penina e Eucana. O seu marido vai dizer para ela, eu não sou melhor do que 10 filhos? O sonho dela era engravidar. Só que ela estava vendo todo mundo engravidando, até mesmo a própria Penina engravidando, tendo filhos, e ela não. E ela indo para o templo, tentando buscar forças, tentando não desanimar, mas com certeza o desânimo já tinha batido a porta dela. Só que ela continuou, mesmo desanimada, ela continuou. Sabe, lá no fundo tem ainda uma esperança. Acho que o Senhor, Ele pode fazer. Acho que o Senhor, Ele pode realizar. E muitas das vezes nós estamos assim, desanimados, porque o Senhor fez tantas promessas, só que nós olhamos para o cenário. É por isso que o profeta Abacuque ele vai dizer ao Senhor, porque tudo está em ruínas, e o profeta vai dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. É uma das coisas que eu mais carrego, porque começar é fácil, terminar também é. Depois que você viveu a promessa, é fácil dizer, né? Ai, eu vivi a promessa, ai, foi tudo lindo, tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, Ele realiza, mas o problema é o meio. É o meio quando as coisas começam a apertar, as portas começam a fechar, começa a vir, o financeiro começa a ficar lá no zero. As portas se fecham, os amigos somem, aqueles que batiam nas suas costas e diziam, eu sou seu irmão, sou seu amigo, tô aqui para toda hora. As pessoas começam a sumir. Aí aparece uma enfermidade, aparece um laudo médico, acontece tudo. Chega o luto, porque ele não bate a porta, ele simplesmente chega. O desemprego chega, a falta de dinheiro também chega. E aí, como continuar crendo? Você está namorando, de repente seu namorado fala que não quer mais nada com você, ou seu noivo, e vamos acabar, ou é um casamento, e seu marido fala, não quero mais, vamos divorciar. Como permanecer animada, sendo que Deus falou assim, ó, é esse o homem que eu tenho pra você, é essa a mulher que eu tenho pra você. É esse o emprego, mas e aí? Você tá a ponto, à beira, tá por um fio de ser demitido. Como continuar crendo? Como continuar crendo? Como não desanimar nessa jornada? É por isso que o salmista vai ler, ele vai declarar isso. Por que está ele, o próprio salmista, vai falar para ele, vai conversar com a alma dele. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, meu Deus. Talvez você que está me ouvindo aí hoje, em plena essa segunda-feira, você está totalmente desanimado, achando que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu sei que talvez nós não queríamos ouvir palavras, nós queríamos ver Deus agindo, nós queríamos ver Deus fazendo e realizando. Mas eu tenho algo para dizer para você, não é porque você não vê que Deus não está fazendo, Ele está fazendo. Laís, então por que Deus permitiu ser tão ferida? Por causa da promessa, por causa do propósito, como eu falei. Tem muitas coisas que Deus ele vai te livrar, outras ele vai permitir. É permissão dele, ele vai permitir você passar por coisas para te amadurecer. Porque se você não estiver amadurecido, quando você estiver lá no auge, lá no alto, talvez você não tenha estrutura para passar por muitas coisas se você não estivesse maduro e preparado. Eu ouvi hoje algo que dizia bem assim, ó, Deus ele não mima, Deus ele te prepara. É óbvio, né? Cada um vive um contexto, mas eu posso até dizer que assim, que eu sou uma filha mimada pelo Senhor. Mas não é porque eu sou uma filha mimada que Deus vai me isentar do preparo. Muito pelo contrário, eu sou muito abençoada pelo Senhor. Mas nem por isso o Senhor me isentou de ser expulsa de um ministério.
ele não me isentou dessa dor. Eu passei, fui ferida, ele me curou, porque a própria palavra vai dizer que ele mesmo faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele não me isentou de passar pela dor. Não é porque ele me mima, não é porque o Senhor ele cuida tão muito bem de mim, que ele me isentou de ser ferida. Muito pelo contrário. Eu fui, mas ele continua cuidando. E é porque ele cuida que eu estou aqui de pé, animada. Tem dias que, obviamente, nem todos os dias eu vou estar animada. Tem dias que é lutas, tem dias que é glórias, tem dias que o desânimo, ele quer reinar na minha alma, e não por aquilo que eu passei, muito pelo contrário, eu já tô muito mais à frente em outras fases. Mas o desânimo, ele sempre quer bater a porta. Ele sempre quer fazer morada na alma. Em momentos conturbados da minha vida, quando o desânimo bate, recorro à palavra. Eu me atenho ao que o Senhor diz nas Escrituras. Caso se sinta desanimado, recomendo que faça o mesmo. Leia quantos versículos forem necessários para entender o que ele deseja lhe falar. Escreva todas essas passagens em um post-it, espalhe-o pelo seu quarto, na cabeceira da cama, espelho, guarda-roupa. Toda vez que vir essas palavras, declare em voz alta. Busque a revelação delas. E até que sua mente se encontre em paz. Outra coisa que faço ao enfrentar momentos difíceis é lembrar. Isso também vai passar. Começo a pensar nas várias ocasiões em que estive aflita, mas passei e superei aquelas dificuldades. Eu pensava que não conseguiria, que a dor duraria para sempre, mas com a graça de Deus eu pude suportá-la. Então olhe-se no espelho hoje e repita: isso também vai passar. Não aceite permanecer desanimada, pois o Senhor é o seu socorro. É Ele quem a sustenta, escolha. Ele quem a sustenta, escolha. Confiar nele. Mesmo que olhe para os lados e não veja solução alguma, deposite sua esperança em Deus. Sua realidade presente muitas vezes não combina com aquilo que ele lhe prometeu. Você pode até achar impossível que um milagre aconteça diante da sua situação, mas a verdade é que não precisamos ver a concretização das promessas agora, e sim crer que nosso Pai as cumprirá na hora certa. Ficamos abatidas quando damos ouvido ao inimigo da nossa alma. Ele traz confusão, mentiras, distorção. Então começamos a duvidar das palavras de Deus. Porém, você pode dar comandos à sua mente e à sua alma todos os dias, declarando e reafirmando as promessas do Senhor. Faça isso até que sua mente seja renovada. Uma das passagens que eu mais gosto de declarar é: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Olhe que a nossa mente esteja alinhada aos propósitos divinos todos os dias, para vivermos sempre debaixo da palavra de Deus. Tenho certeza de que a vontade dele para a nossa vida é infinitamente melhor do que tudo quanto podemos sonhar ou imaginar. Mantenha o coração convicto da fidelidade de Deus. Ele é o mesmo refúgio, socorro, presente na angústia e o nosso consolo. Não aceite permanecer desanimada ou desanimado, pois o Senhor é o seu socorro. Ele é o seu socorro, ainda que você não veja socorro. Ele é o seu socorro, até mesmo quando você permanece desanimado, permanece triste, achando que nada mais o Senhor vai fazer. Que talvez o Senhor já tenha até completado a obra, ou até mesmo ele se esqueceu de completar a obra. Mas Filipenses capítulo 1:6 vai nos dizer que bem por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a obra, a boa obra, a completará até o dia de Cristo Jesus. Quando eu estou desanimada, quando eu estou triste, é um dos versículos centrais para mim da Bíblia. Para mim, ele é o versículo central da Bíblia, que eu mais me apego, que no início da minha conversão foi um pastor que me disse isso com a sua esposa, me acompanhou, cuidou de mim. Início da minha conversão, assim, total, 2 a 3 meses. E eu nunca mais esqueci dessa palavra. E é essa palavra que eu mais carrego dentro da minha alma quando eu estou desanimada, quando eu estou triste. Eu olho para esse versículo, olho para essa palavra e eu digo: a obra não terminou. Por que eu estou triste? A obra não terminou. Não é nem o Salmo 42 que eu li, mas é Filipenses 1:6. Para mim, é o versículo central de toda a Bíblia, a saber que se existem áreas da minha vida que ainda estão incompletas, é porque o construtor, ele está trabalhando
E ele vai realizar no tempo dele, na hora dele, ele vai completar. Nada vai ficar inacabado na minha vida. Nada vai ficar inacabado na sua vida. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Eu me emociono porque eu lembro da onde eu estava, da onde o Senhor me tirou e tudo que ele fez e tudo que ele está fazendo. Quando o desânimo ele quer fazer morada, quando o desânimo ele quer bater a porta, a primeira coisa que eu lembro é de aonde o Senhor me tirou, das coisas que ele me livrou, de situações, de como ele foi provedor, de como ele tem cuidado e muito mais do que isso. A obra ainda não está completa, então eu posso acalmar meu coração e saber que ele vai completar essa obra. Não para que eu fique feliz, não, muito pelo contrário, mas é por causa do propósito. É por causa do propósito e é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, independente do que estamos vivendo, tenha certeza no seu coração. O desânimo ele pode bater a sua porta, mas é só você que pode virar a maçaneta e deixar ele reinar, deixar ele entrar e fazer morada. Mas ainda que ele bata a sua porta, ainda vai que você abra a porta para que ele aí se aloje na sua casa, lembre-se disso. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 é o remédio contra o desânimo. Bem por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Se você está vivo, se você está viva, se você está vendo esse vídeo, não sei a que tempo, a que hora, a que ano talvez você vai ver esse vídeo. Eu não sei que momento você vai ver esse vídeo. Mas tenha certeza disso, que o momento que você estiver ouvindo é o momento que você mais vai precisar ouvir essa palavra, porque você que está do outro lado, que está me vendo e me ouvindo, está desanimado. E para o seu desânimo, eu nem digo por que está abatida a minha alma, mas eu te digo com toda a certeza e toda a propriedade daquilo que eu carrego, daquilo que eu creio. Bem por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. A obra ainda não foi completa e nem concluída. Se você está desanimado, lembre dessa palavra. O Senhor vai completar. Ele te prometeu, ele te fez uma promessa. Laís, o Senhor não me falou nada. Não, alguma promessa o Senhor ele te fez sim. E ele vai completar, porque a palavra dele não mente. O Senhor, ele não mente. As pessoas podem até ter mentido para você, te falado tantas palavras, mas se tem uma palavra que é viva e verdadeira, é a do Senhor. Ele não mente. O que ele falou, se foi ele mesmo que falou, fique em paz e descanse seu coração. Eu não sei a que tempo nem a que hora, mas vai se cumprir e vai se concretizar para que o nome do Senhor seja glorificado. Antes de te fazer feliz, o Senhor quer que o nome dele seja glorificado. Amém? Que você possa guardar essa palavra aí na tábua do seu coração. Que você possa estar firmado nessa verdade. Mande para as pessoas que você sabe que está aí desanimado ou passando por algum momento de desânimo. Mande para que essa palavra possa ser uma espada marchada em cada coração que receber essa palavra e possa voltar a ter ânimo novamente. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, quarta-feira estaremos aqui juntinhos para mais um momento devocional em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.